Olá a todas, todos e todes. Bem-vindos ao nosso grupo, ao nosso canal Arandu e ao canal GEP Cultura, que retransmite esta live em parceria, né? Esta live pretende ser um espaço de diálogo, análise e compreensão sobre a democracia em xeque, populismo e pós-fascismo no século XXI. Eu me chamo Lana Veras, sou graduanda do curso de Letras, Português e Inglês, na Universidade Federal do Amazonas, campus IEA, Humaitá. Sou membro do Grupo Arandu, de Estudos e Pesquisa em Filosofia, cujo objetivo do grupo é compreender filosoficamente a sabedoria indígena por meio do termo Arandu, em seus significados de ouvir o tempo e seus significados de conhecer a experiência de vida, na relação intrínseca com o ambiente, entendimento, conhecimento, numa experiência de pensamento decolonial. Nossa live é uma parceria com o Grupo de Estudos e Pesquisa Culturas Amazônicas, vinculados à Universidade Federal de Rondônia, o GEP Cultura, que desenvolve, estudos, análise e compreensão das representações e socioculturais, dos povos da Amazônia, identificados ao saber local, formação cultural, representações simbólicas, etnias, decolonialismo, poética do viver, organização das formas produtivas e bem viver. Iniciamos a nossa live de hoje, neste Dia Internacional da Mulher, com uma mensagem escrita pelo Grupo Arandu, para marcar a respeito deste dia. O 8 de março reforça a luta internacional das mulheres, muito mais que uma data comemorativa. Neste dia, relembramos que os direitos das mulheres foram e são conquistados e mantidos diante de uma luta e resistência. Mulheres que são, ao mesmo tempo, filhas e mães, mulheres que são filhas e mães da terra, que mesmo em qualquer crise de Estado, são as primeiras a terem seus direitos postos em jogo. Seja por ação política ou climática, são sempre os corpos femininos que são abusados e sequestrados em primeira instância. Mulheres negras, indígenas, operárias, extrativistas, campesinas. Mulheres trans, mulheres, milhares. É preciso luta para que todas as mulheres tenham seu direito de existir garantido. Ailton Krenak, quando fala sobre as ideias de adiar o fim do mundo, nos afirma que contar uma nova história pode ser uma grande ideia para adiar o fim. E as mulheres precisam ser protagonistas de suas existências. E, além de reescrever suas histórias, elas também precisam contar e recontá-las o quanto mais possível. Já sabemos que a Mãe da Terra é mulher. Precisamos agora nos fazer ouvir que ela é ancestral e que queremos todas vivas, aqui e agora. Desde já, eu peço a vocês que dê like, se inscrevam no canal, ative o sininho da notificação para ajudar e pedimos também que compartilhem, ok? Agora, eu queria convidar o professor Dr. Josué da Costa, que é representado pelo GEP Cultura. Ele estará ao meu lado, na condução desta live. Então, agora, sem mais delongas, quero apresentar um pouco do professor, não é? Josué. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com o Grupo Arandu e com a presença de toda a equipe do grupo e do professor César Augusto. Esse é um momento muito interessante quando dois grupos de pesquisa fazem uma articulação para cooperar entre si, para dialogarem, para trocar ideias. Então, é o que o GEP Cultura, o grupo que eu coordeno, junto com o professor Gustavo Henrique Abreu, está fazendo, criando essas redes, para melhor potencializar as ideias que nós, nas ciências humanas, produzimos aqui na Amazônia. Muito obrigado, Lana. Eu acho que é importante salientar que o grupo GEP Cultura, ele é um grupo do curso
vinculado ao curso de Geografia da Universidade Federal de Rondônia e ao programa, né, de pós-graduação, mestrado e doutorado em Geografia. E essa parceria é muito importante, porque nos traz a possibilidade, né, de ampliar as pesquisas que fazemos na área de geografia cultural em diversas frentes, né, e trazer junto a perspectiva da formação de pesquisador e pesquisadora, né, com o mestrado e o doutorado em geografia. Então, essa é a apresentação que acho que seria interessante a gente colocar aqui. O pesquisador em questão, ele possui graduação em bacharelado e licenciatura em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 1997, mestrado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2000, e doutorado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2012. Atualmente é professor adjunto à Universidade Federal do Amazonas, UFAM, atuando tanto no Departamento de História quanto no programa de pós-graduação em História. É docente permanente do programa de pós-graduação em História da Unifap. Atualmente é coordenador do Laboratório de Estudos sobre História Política e do Trabalho na Amazônia. É membro do Corpo Editorial da Canoa do Tempo, revista do Programa de Pós-Graduação em História da UFAM, do qual foi editor entre os anos de 2016 e 2018. Ocupa ainda a função de coordenador do curso de História da PAF, UFAM. Exerceu as funções de coordenador do Programa de Pós-Graduação de Histórias da UFAM 2018-2020, de presidente da AMPU Amazonas de 2018 a 2020, foi coordenador do curso de Histórias da UFAM de 2014 a 2016 e foi vice-coordenador do PPGH UFAM de 2015 a 2017. Foi coordenador nacional do GT Mundo do Trabalho no biênio de 2014 a 2016 e vice-coordenador do GT Mundos do Trabalho, seção Amazonas. É líder do grupo de pesquisa do CNPq, Centro de Estudos sobre Trabalho e Ditadura, e é membro do grupo Governos Militares na Amazônia, entre Memórias e Histórias, da UFPA, e História Social da Amazônia, UFAM. Tem experiência na área da história, com ênfase à história da Amazônia e do Brasil republicano, atuando principalmente nos seguintes temas: história política, história do trabalho, ditadura militar, trabalhismo e populismo. Boa noite. Quero convidar o professor César Augusto de Queiroz a colaborar na live. Boa noite, professor. Beleza, muito boa noite, Lana. Muito boa noite, professor Josué. É um grande prazer participar dessa live, né? Nessa iniciativa, que é uma iniciativa tão importante, tão necessária, né? Que é fazer essa integração entre os diferentes grupos de pesquisa na Amazônia. Eu fico muito satisfeito, muito feliz ao perceber essa integração do Amazonas com Porto Velho, de Humaitá com Porto Velho, cidades tão próximas que possuem tantas coisas em comum. E parabenizo essa iniciativa do professor Josué, do professor José Roberto, que está nos bastidores da live, mas que acompanhou e que organizou tudo, e quem fez o primeiro contato comigo, né? E para mim vai ser um prazer participar dessa live. Eu não sei se eu já começo aqui a minha fala ou se vocês querem. Tá. Enfim, basicamente, gente, eu, quando recebi o convite do professor José Roberto, né, um convite muito gentil e para discutir uma temática muito importante, né, eu fiquei muito grato. Eu fiquei muito agradecido pelo convite, agradecido pela oportunidade de participar dessa discussão, né, com os colegas aí de Humaitá,
com os colegas aí de Porto Velho, e para discutir uma temática que tem sido muito importante para mim e que eu tenho trabalhado bastante, que é tentar compreender esta ascensão do populismo reacionário, tentar compreender esta constante ameaça que se coloca sobre a democracia brasileira, e não apenas brasileira, né, sobre a democracia como um todo. E fico muito feliz por estar justamente de forma remota, né, aí em Humaitá, e aí em Porto Velho, onde tem muitos amigos. Estava comentando agora com o professor Josué, tenho vários amigos da Unir, professora Cidinha, professor Marco, professor Fernando, e em Humaitá também, né? Em Humaitá nós temos uma turma de par forte, formação de professores, e frequentemente vou a Humaitá, estive recentemente aí, e sempre sou muito bem recebido na cidade de Humaitá, assim como na cidade de Porto Velho, né? Então, quando me foi feito esse convite, né, que é a ideia de discutir historicamente esse movimento fascista e de que forma a ditadura militar brasileira contribui para pensar esse bolsonarismo, eu fiquei muito contente, né, na possibilidade de fazer essa reflexão e de fazer essa discussão. E a partir desse convite do José Roberto, eu passei a tentar utilizar aquilo que eu vinha fazendo nas disciplinas, nas reflexões, nos textos, para organizar para essa fala de hoje. Então, o que eu procurei fazer foi pensar o populismo reacionário, o bolsonarismo, no caso brasileiro, a partir das influências daquilo que nós chamamos da nova história política, em especial a partir das obras de Pierre Rosanvallon e de Federico Finkelstein, que é um historiador argentino, do qual eu gosto muito, e que tem feito uma importante reflexão sobre a questão do fascismo, sobre a questão do populismo e sobre as relações entre fascismo e populismo, né? Então é o que eu vou buscar fazer assim, ao longo dessa minha fala, tentar entender a emergência deste populismo reacionário a partir dessa perspectiva teórica da nova história política, sobretudo de autores como Rosanvallon e Finkelstein, né? Bom, antes de tudo, é necessário a gente pensar que é impossível refletir sobre o caso brasileiro se nós não entendermos que existe uma escalada reacionária da extrema-direita em termos mundiais. Nós vemos em diversos países a escalada de um populismo reacionário que, com características claras, xenófobo, misógino, reacionário e conservador. De Trump nos Estados Unidos a Bolsonaro no Brasil, passando por Marine Le Pen na França, né, verifica-se essa escalada da extrema-direita e de um profundo negacionismo, um discurso alicerçado numa relação de pós-verdade, que estabelece uma falsa equivalência entre narrativas iguais. Essa equivalência entre narrativas iguais coloca a ciência, por exemplo, em pé de igualdade com as opiniões que são dadas no Facebook, com as opiniões que são dadas nas redes sociais, e que permite que ela seja contestada a partir de narrativas que são narrativas bastante equivocadas. E, ao mesmo tempo, se cria uma perspectiva de uma equivalência entre essas narrativas. Eu tenho liberdade de estabelecer essa narrativa, eu tenho a minha opinião independente da ciência, né? Bom, essa escalada da extrema-direita ela é favorecida por um sentimento de insegurança estrutural, que se reflete basicamente numa descrença no papel das instituições do Estado de Direito, de um uso intensivo das redes sociais com a disseminação de fake news e discursos de ódio. Nesse sentido, Rosanvallon, por exemplo, ele vai discutir justamente o que ele chama de impolítica, né, que é uma característica fundamental daquilo que ele define como a contra-democracia. Então, esse populismo reacionário ele se traveste desta descrença nas instituições, neste Estado de Direito, e se coloca como uma alternativa autoritária ao Estado de Direito, num contexto de crise de representatividade. Então, se nós temos Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, na França, Marine Le Pen, nós temos na Itália, por exemplo, a ascensão de uma liderança importante, que é Giorgia Meloni, né, líder do partido Irmãos da Itália, que passou a exercer a posição de primeira-ministra. Isso marca a chegada no país de um dos mais importantes extremismos na Europa. Esse partido, né, ele traz como slogan
Deus, Pátria e Família. Né? E Meloni liderou uma campanha baseada na rejeição à União Europeia. Assim como na Inglaterra, assim como na França, nós temos essa tentativa de se colocar barreiras nacionais frente àquilo que eles chamam de globalismo. Né? Além da rejeição à União Europeia, políticas claramente anti-imigratórias, políticas baseadas na ideia de costume, com redução dos direitos da comunidade LGBTQIA+, de acesso ao aborto, de crítica ao feminismo, enfim. Da mesma forma, na Hungria, desde 2010, Viktor Orbán exerce o cargo de primeiro-ministro, também com políticas anti-imigração, também com forte perseguição à comunidade LGBTQIA+, e com mecanismos de forte controle sobre a livre imprensa. Né? Nos Estados Unidos, a força política de Donald Trump, nós vamos ver isso mais para frente, não pode ser subestimada após a derrota na eleição anterior. Mesmo com a invasão ao Capitólio, Trump passa a figurar como um forte candidato dos republicanos nas eleições de 2024. Visivelmente, a extrema-direita ganha espaço. Em várias eleições importantes, partidos eurocéticos e anti-imigratórios tiveram expressivas votações, provocando uma acelerada recomposição do panorama político. Na Holanda, o partido Liberdade se tornou a segunda força do parlamento, atrás apenas dos liberais, tendo 20 assentos, de um total de 150. Na Alemanha, um partido de extrema-direita, que é chamado de Alternativa para a Alemanha, obteve um sucesso sem precedentes, com 12,6% dos votos. Na Áustria, o FPO, que é o decano dos partidos de extrema-direita do pós-guerra, obteve um resultado recorde nas eleições legislativas, com 26% dos votos, e governará a Áustria em coalizão com os conservadores. Então, todo esse cenário de insegurança estrutural, ele passa a influenciar decisivamente no surgimento e na ascensão dessa extrema-direita, com políticas autoritárias, xenófobas, anti-imigratórias, eurocéticas e de restrição dos direitos humanos, sobretudo das minorias. Sobre isso, Bauman diz que nós vivemos uma modernidade líquida, que, ao contrário de décadas atrás, quando vivíamos uma modernidade sólida. Né? E qual é a diferença? Basicamente, em épocas de modernidade sólida, o ideal da vida era o que era sólido, era o que era duradouro. Ou seja, a durabilidade das coisas dizia muito sobre a sua qualidade. Nas últimas décadas, no entanto, fomos imersos pela liquidez, ou, em outras palavras, como diz Bauman, pela efemeridade, pela fugacidade. As mudanças hoje são muitas e cada vez mais rápidas, gerando uma sensação de desconforto e de insegurança estrutural. Neste contexto de uma modernidade líquida, tornou-se visível a emergência de uma ideologia autoritária, que tem, sim, muitos traços fascistas e que acaba atingindo significativos setores da população. Nessa guinada conservadora, define-se claramente um discurso de ódio e extermínio daqueles que são considerados diferentes. Tal discurso pode ser compreendido em uma conjuntura de refluxo autoritário, em que a descrença no liberalismo político e no caminho democrático possibilitam o extravasamento desse discurso de ódio nacionalista, belicista e autoritário. Boaventura de Souza Santos teorizou sobre a forma como esse fascismo social manipula de forma arbitrária o sentimento de insegurança das pessoas, a fim de obter dividendos políticos. Assim, a identificação de um inimigo externo, que é sempre o outro, é uma conhecida forma de dar coesão a esse grupo. No caso brasileiro, a eleição de Jair Bolsonaro, em 2018, representou a confirmação da emergência desse discurso populista de extrema-direita. Nos últimos 4 anos, acompanhamos uma clara tentativa de enfraquecimento dos alicerces da democracia, através do desmanche das instituições, de um processo de restrição das liberdades de imprensa e da transparência da coisa pública, e de uma redução dos espaços de representatividade de minorias, como indígenas, LGBTQIA+, negros, mulheres, etc. Com um discurso que revelava uma clara nostalgia dos tempos da ditadura,
em meio a diversas denúncias de irregularidades, no apagar das luzes, seu governo terminou da pior maneira possível, com uma frustrada tentativa de golpe, no dia 8 de janeiro. Refletir sobre esse fenômeno é, sem dúvida nenhuma, uma árdua e importante tarefa para o cientista social do século XXI, e se mostra uma empreitada bastante complexa, que exige que consideremos variáveis bastante distantes e diversas. Para Rosan Vallon, a decadência dos valores da chamada civilização judaico-cristã ocidental teria causas bastante remotas, em virtude do antropocentrismo renascentista, do individualismo protestante e do racionalismo iluminista. Mas esse discurso de ódio de extrema-direita teria se acelerado a partir da década de 60, devido à emergência da chamada nova esquerda, caracterizada pela oposição à dominação racial, à política e patriarcal, através da exploração econômica, além da defesa de uma liberdade reconstrutora de uma nova humanidade, a extensão do processo democrático e a expansão dos direitos individuais através da mobilização de setores subalternos. Com isso, diante da ascensão dessa chamada nova esquerda, seria necessária uma cruzada civilizatória em defesa dessa civilização ocidental, contra uma elite considerada cosmopolita e progressista, e designada por esta chamada nova direita de uma comunotecnoburocracia. Então, a partir da década de 60, nós temos, como reação à emergência dessa nova esquerda, o surgimento de um discurso fortemente alicerçado naquelas premissas anteriores, crítica ao antropocentrismo, crítica ao racionalismo e crítica ao humanismo, né, e que se centra justamente nessa nova direita e nesse discurso autoritário, xenófobo e acima de tudo, antidemocrático. Né? Analisando essa crise da democracia, lá na década de 10, Hobsbawm já afirmava que, abro aspas para Hobsbawm, o que me faz ter medo é que as pessoas que vão se beneficiar politicamente com essa instabilidade são as reacionárias. Xenofobia, racismo, fundamentalismo econômico e, sobretudo, religioso, que está aumentando nas grandes religiões. Eu temo que as garras da razão, do progresso e da melhoria, que todos nós apoiamos das mais diversas maneiras, sejamos liberais, socialistas ou comunistas, estejam sendo enfraquecidas. É por isso que, de certa forma, eu receio pelo avanço político das pessoas que criaram as enormes tragédias do século XX. Não seria fascismo, mas estaria na mesma família, que a ala da extrema-direita dos nacionalistas ou fundamentalistas. É o bastante para se temer. Né? Então, nesse sentido, fecho aspas, então, nesse sentido, já lá antes da década de 2010, Hobsbawm já alertava para esse crescimento de uma extrema-direita que tinha, acima de tudo, características fundamentalmente fascistas, embora não fosse fascismo. Finkelstein tem um trabalho que me interessa bastante, do qual eu gosto muito, discutindo essa passagem do fascismo para o populismo, interpretando que ambos têm uma mesma origem genealógica. Ou seja, se populismo não é o mesmo que fascismo, se o populismo reacionário tem que ser definido de forma diferente do que o fascismo, evidentemente que o populismo reacionário e o fascismo apresentam características comuns e apresentam uma matriz, como diz o Finkelstein, genealógica comum. Então, nesse sentido, o populismo seria uma forma pós-fascista de uma democracia autoritária, que surgiu inicialmente, abro aspas, como uma reformulação do fascismo no pós-guerra, fecho aspas. Para ele, Finkelstein, mais que uma forma democrática de fascismo, o populismo seria um novo fenômeno político para uma nova era da história. No entanto, o autor ressalta que o populismo mantém uma relação contextual, genealógica e, por vezes, até antitética com o fascismo. Nesse sentido,
Finkelstein busca demonstrar tanto as continuidades quanto as diferenças do populismo em relação ao fascismo, enfatizando a rejeição moral de ambos à democracia liberal. Procurando destacar o desenvolvimento local e transnacional do populismo, o historiador argentino salienta a origem comum de ambos. Nascido com uma profunda contestação ideológica à ordem liberal do pós-guerra, o fascismo, assim como o populismo, possui raízes políticas e culturais muito mais remotas, pois fazia parte de uma tradição mais alargada de rejeição intelectual ao iluminismo, integrando a tradição de reação às revoluções progressistas dos séculos XVIII e XIX, e representando, abro aspas, um ataque contra-revolucionário à igualdade política, à igualdade econômica, à tolerância e à liberdade. O populismo, entendido como uma forma autoritária de democracia, é percebido, então, como uma reformulação do fascismo, que, embora compartilhe da mesma tradição política anti-iluminista e contra-revolucionária, se distingue do primeiro, ao passo em que não tem como objetivo último a destruição da democracia, embora colabore sim para o seu enfraquecimento. Neste sentido, o populismo se torna bastante paradoxal, pois, da mesma forma em que se constitui em uma forma autoritária de democracia, fragilizando a democracia, não pode prescindir da participação política. E, em alguns casos, possibilita o alargamento da participação popular. Esse aspecto contraditório do populismo é bastante enfatizado tanto por Finkelstein quanto por Rosan Vallon, no sentido de que, embora seja um mecanismo de enfraquecimento da democracia, pode, paradoxalmente, incentivar a democracia a partir do alargamento dessa participação popular. Né? Para Finkelstein ainda, embora o populismo apresente uma série de peculiaridades históricas, ele vai fazer um amplo apanhado do populismo que ele chama de populismo moderno, e para ele este populismo começa justamente no caso argentino, do Juan Domingos Perón, né? E pode oscilar entre esquerda e direita. Seria possível identificar características comuns a todos esses populismos analisados pelo autor. Entre essas características comuns, podemos destacar uma democracia que é antiliberal, eleitoreira e autoritária, uma forma extremada de religião política, assim como o fascismo, o populismo, ele estabelece uma sacralização da política, ou seja, a liderança do líder, do mito, né, passa a ter uma série de rituais que estabelecem um processo de sacralização da política, uma visão apocalíptica da política, ou seja, a política endereçada a um fim, né, uma liderança messiânica e carismática, a percepção de que os antagonistas políticos são o chamado antipovo, haveria, portanto, um processo de profunda polarização entre quem é o povo e aqueles que não são o povo. Então há uma visão homogeneizadora da ideia de povo. Rosan Vallon também fala muito sobre isso. Né? Um fraco entendimento do que seja Estado de Direito e da separação de poderes, a ideia de um nacionalismo radical, a ideia do líder como personificação do povo, evitando os processos de mediação via instituição, ou seja, essa liderança ela não precisa das instituições para fazer o processo de representação, uma vez que essa representação se dá de modo direto. Né? A identificação do movimento e de seus líderes como o povo e a afirmação daquilo que ele chama de antipolítica. Tem algumas outras características que eu vou deixar de lado por enquanto para não alongar muito a minha fala. Né? Por outro lado, já Rosan Vallon, analisando a anatomia do fenômeno populista, num livro lançado recentemente no Brasil, que tem por título O Século do Populismo, ele compreende o populismo como uma forma de democracia limite. Ou seja, uma forma simplificadora da democracia, que pode degenerar daquilo que ele chama como uma democratura.
né? Ou seja, uma mistura de democracia com ditadura, né? Que para ele é abro aspas para Rosan Vallon, um tipo de regime fundamentalmente iliberal, conservando, porém, formalmente a roupagem de uma democracia. Esta democratura ocorre quando as coisas se organizam de forma a provocar uma irreversibilidade, ou seja, quando ocorre uma transformação das instituições a fim de que o governante se perpetue no poder. Para Rosan Vallon, esse termo, democracia limite, é um termo bastante significativo, né? E é explicado justamente pelo fato de que seus defensores exacerbam de forma problemática certas características da democracia, em detrimento de outras, criando aquilo que o Casimiro fala, né? Que é uma reviravolta das democracias contra si mesmas, né? Ou seja, se por um lado essas formas de democracia limite permanecem, entre aspas, com características democráticas, por outro lado, elas estão acabando com outras características. Rosan Vallon tem outro conceito que eu acabei não trazendo muito aqui para cá hoje, que é a ideia da indeterminação democrática. Ou seja, o que é efetivamente a democracia e de que maneira a gente deve pensar o processo democrático, né? Para Rosan Vallon, além dessa democracia que eu mencionei, a democracia populista, que ele chama de democracia polarizada, e que é uma dessas formas de democracia limite, a chamada democracia minimalista e a chamada democracia essencialista também são formas dessa democracia limite. Ou seja, formas de democracia que atuam na borda do processo democrático, quase caindo da ideia da democracia, que mantém alguma característica democrática, mas uma democracia profundamente autoritária e que foge daquilo que imaginaríamos que fosse efetivamente uma democracia. Em outra obra do Rosan Vallon, que é A Democracia Inacabada, né, ele analisa basicamente o populismo como uma patologia interna à democracia. E ele vai, ao longo do século XIX e ao longo do século XX, estabelecer algumas patologias dessa democracia. No século XIX, o Rosan Vallon fala na perspectiva da França, né, a democracia constitucional e a cultura da insurreição, juntamente com o cesarismo do Napoleão III, seriam formas de patologias da democracia, formas de perversão democrática. No século XX, tanto o nazismo, o fascismo, né, quanto o stalinismo, né, formando esse eixo totalitário, seriam as formas de patologia da democracia. E no século XXI, o populismo seria essa nova patologia da democracia, ou seja, uma democracia limite, uma forma de democracia que atua na borda e que acaba subjugando uma série de características dessa democracia. Então, analisando o populismo, Rosan Vallon propõe essa anatomia a partir de 5 elementos que são constitutivos dessa base populista. E quais seriam esses elementos? Primeiro, uma concepção de povo que se pretende mais adequada, mobilizadora e capaz de refundar a democracia, ou seja, uma visão homogeneizadora de povo, que escolhe aquele que é o povo e aquele que não é o povo, a partir de critérios que são mobilizadores e aglutinadores dessa população, né? Uma teoria da democracia que é direta, polarizada e imediata. Direta justamente no sentido de que eu mencionei anteriormente, que evita os processos de representação, onde o líder ele atua diretamente em nome do povo, e essas instituições democráticas que fazem a mediação se tornariam, portanto, desnecessárias. Uma modalidade de representação, né, que é justamente essa exaltação do líder, essa liderança carismática. Uma política e uma filosofia da economia, uma visão sobre a economia, né, que varia de acordo com o tipo de populismo que nós estamos falando. E, acima de tudo, o papel das paixões e das emoções que se sobressai ao papel da razão, né? Então a gente vê que o que norteia boa parte dos argumentos dessa discussão em torno do populismo reacionário não é a razão,
não é a discussão racional, argumentativa, né? Como diria, né, Habermas, enfim, é a ideia de que aquela posição é a correta porque a gente acredita naquela posição. Então, a vitória da paixão e da emoção, né, sobre a razão. Bom, nesse sentido, depois que a gente tentou traçar, assim, em linhas gerais, muito rapidamente, essa visão do que seria o populismo reacionário a partir da perspectiva de autores como Finkelstein e Rosan Vallon, compreender a emergência do populismo reacionário no Brasil implica necessariamente partir dessa história conceitual do político, a fim de que possamos ter elementos teóricos capazes de possibilitar uma análise mais densa e significativa. Nesse sentido, o processo de radicalização da política, as constantes tentativas de enfraquecimento e de aparelhamento das instituições de Estado e a fragilização da democracia só podem ser entendidos com base na concepção de um populismo reacionário como um fenômeno político que reduz o Estado de Direito a partir da justificativa de que essa liderança carismática representa a vontade do povo. Né? Entendido, essa ideia de povo, entendido de forma homogênea e simplificadora, como se fosse possível definir um povo. Né? O Rosan Vallon tem um livro que é O Povo Inalcançável, porque o povo é uma figura abstrata, é impossível de definir quem é o povo, né? E sem a necessidade da mediação dessas instituições. Assim, essa liderança carismática é apresentada como um herói antissistema, aquele que explora essa polarização e cria deliberadamente conflitos para jogar uma parte do país contra a outra, o povo contra o antipovo. Né? Para Christian Lynch, que é um sujeito que tem trabalhado muito com Rosan Vallon, que tem um trabalho muito interessante, inclusive foi o Christian Lynch quem escreveu o prefácio de boa parte dos livros do Rosan Vallon publicados no Brasil. Infelizmente não são tantos, né? O Rosan tem muita coisa publicada em francês que a gente não tem ainda a tradução aqui. Muita coisa a gente consegue acessar de forma pela internet, né? Artigos em revista, enfim. Muita coisa publicada em espanhol, né? Infelizmente em português tem menos. Então, para o Christian Lynch, que é esse sujeito que acabou fazendo esses prefácios de obras importantes do Rosan Vallon, ele diz que o populismo radical não é um médico que chega para curar. Peraí que baixou aqui o negócio. Aqui. Não é um médico que chega para curar a doença de que a democracia padece. Ele é o parasita que se aproveita da doença para explorá-la, multiplicando o mal-estar coletivo para apresentar-se como seu salvador, perpetuando o seu grupo político no poder. Geralmente um grupo de arrivistas, a que se juntam oportunistas do próprio sistema, que supostamente se pretende combater. O Lynch, juntamente com o Casimiro, né, analisando o bolsonarismo a partir da teoria de Rosan Vallon, vai destacar basicamente 3 eixos fundamentais do governo Bolsonaro. As 3 grandes influências que teriam norteado a constituição desse governo. E segundo os 2 autores, né, esse eixo central seria a ditadura militar, que foi inclusive uma das questões que o Zé Roberto pediu para que eu abordasse, né, o que ele chama de um lulismo às avessas e o trumpismo. Né? Então seria basicamente 3 elementos constitutivos dessa influência que é exercida sobre o governo Bolsonaro. A primeira delas, que é a ideia da ditadura militar, é muito visível. Né? Todos nós sabemos a trajetória de Jair Bolsonaro como um ex-militar, né? Como um sujeito que sempre defendeu a ditadura, que sempre defendeu a tortura e que sempre teve um discurso muito reabilitador da ditadura militar, mas que não ganhava eco. Né? O que nós temos hoje, com a ascensão dessa nova direita, é uma visão reabilitadora da ditadura militar. A imagem da ditadura militar, alimentada pelo atual reacionarismo, destaca as Forças Armadas como protetoras do Brasil e da sua democracia, defendendo as raízes cristãs contra a chamada conspiração comunista.
E a ditadura militar, nessa perspectiva, seria vista como uma época gloriosa de defesa da democracia brasileira contra os assaltos do comunismo. Vejam que, já nessa primeira observação, fica clara aquela polaridade, aquela polarização, aquela ideia de nós e os outros. Né? Nós somos os patriotas, os outros são os comunistas, independentemente do que signifique comunista. Né? Lá pelas tantas, o Alexandre Frota e a Joyce Hasselman já eram considerados comunistas, inclusive. Né? Então, essa primeira ideia é a ideia justamente da ditadura militar como um eixo central da influência sobre o bolsonarismo. O segundo elemento destacado pelos autores é justamente o lulismo, entendido como uma das referências do bolsonarismo. Os autores destacam o aparente paradoxo de ter Lula como um modelo de liderança do bolsonarismo. Mas, segundo eles, Lula é capaz de se comunicar diretamente com as massas, representando-as como uma expressão de um povo brasileiro autêntico, coisa que Bolsonaro busca fazer da mesma maneira. Né? Também um sujeito simples, um sujeito de hábitos comuns, um sujeito que fala diretamente para a população brasileira, fazendo com que, de certa forma, haja uma clara identificação. Isso é muito visível. Nas eleições de 2018, quando Lula estava na corrida eleitoral, Lula tinha 70% dos votos. Com a saída do Lula, houve uma migração desses votos. Para quem, paradoxalmente, não foram para Haddad, foram para Bolsonaro, que se aproximava muito mais do estilo Lula, justamente em função dessa identificação como homem do povo. Né? Se Lula organizou o maior, o mais organizado e disciplinado partido do Brasil, e consolidou-se como seu líder, Bolsonaro também tinha a pretensão de criar um partido que aglutinasse a extrema-direita, sendo ele a principal liderança desse partido. Né? No entanto, os autores fazem a ressalva de que, enquanto Lula é um moderado que domina a linguagem radical, mas que recorre a um populismo moderado, Bolsonaro é um radical que despreza as instituições e cuja retórica foi acompanhada desde o começo de atos explícitos contra o funcionamento do Estado de Direito democrático no Brasil. Fecho aspas. A terceira referência dos autores, a primeira, ditadura, segunda, Lula, né, é justamente, talvez também muito perceptível, que é o trumpismo. Né? Se torna ainda mais perceptível a partir dos atos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Né? Então, o trumpismo, visto como uma forma radical de conservadorismo, se move sempre pela condenação do racionalismo moderno e pela utopia regressiva de restabelecer as bases da civilização judaico-cristã ocidental. Como mencionamos anteriormente, a tradição reacionária remete a uma crítica ao antropocentrismo, uma crítica ao individualismo protestante e ao racionalismo iluminista. E assumiu novas formas a partir da década de 60, justamente como uma reação ao surgimento dessa nova esquerda. É uma tradição que rechaça valores como, abro aspas, pluralismo, tolerância, Estado de Direito e laicidade. Os autores destacam que, na última década, coube a Steve Bannon desenvolver uma fórmula que adaptasse antigas técnicas fascistas para um mundo de base digital. Técnicas essas que, adaptadas por Olavo de Carvalho, servem ao bolsonarismo como modelo de cultura política autoritária. O trumpismo, neste sentido, se apresenta a partir da ideia de um povo contra o sistema e busca produzir, a partir da tentativa sistemática de desacreditar a imprensa liberal e estabelecer uma comunicação direta entre o líder e os seus seguidores nas redes sociais, né, uma imagem falsa ou distorcida. A sua estratégia visa também a mobilizar permanentemente seus seguidores pela exploração do medo e do ódio ao diferente,
atacado como traidores, como depravados, como esquerdistas ou como corruptos, em verdadeiros linchamentos digitais. A influência do trumpismo sobre o populismo reacionário brasileiro é tão grande que tivemos, inclusive, a nossa versão da, entre aspas, invasão do Capitólio e um atentado criminoso à sede das principais instituições brasileiras e numa clara tentativa de derrubada do Estado Democrático de Direito. Para finalizar essa minha fala, sem me alongar muito, né, eu gostaria de destacar que espero ter podido contribuir com as reflexões aqui levantadas, no momento em que recebi esse convite do meu amigo José Roberto, e que esse debate está muito longe de estar finalizado. Mesmo com as derrotas eleitorais nos Estados Unidos e no Brasil, o populismo reacionário segue se organizando e segue tendo forte capacidade de mobilização. Nos Estados Unidos, Trump já vem percorrendo o país em campanha e agora em novembro anunciou que pretende se candidatar para as eleições presidenciais de 2024. No Brasil, mesmo com a vitória de Lula, o Congresso Nacional é de maioria conservadora, com características profundamente reacionárias e marcante presença da extrema-direita, destacando o conservadorismo, a religião e o armamentismo. O partido que elegeu a maior bancada no Congresso Nacional foi justamente o PL, partido de Bolsonaro, com 99 deputados e 14 senadores. Entre eles, nomes importantes do bolsonarismo, como Hamilton Mourão, Damares Alves, Sérgio Moro, Tereza Cristina e Marcos Pontes, todos eles ex-integrantes do governo. Mesmo em meio a escândalos de corrupção, Bolsonaro teve um excelente desempenho nas eleições de 2022, conquistando mais de 57 milhões dos votos, que representa 49,17% dos votos válidos. Nas eleições de 2026, poderemos viver novamente um processo de polarização política e a tentativa de retomada do discurso reacionário vitorioso em 2018. No tabuleiro da política, os movimentos da peça do xadrez democrático trouxe um novo ânimo ao Estado Democrático de Direito e às instituições. No entanto, qualquer descuido nesse tabuleiro pode colocar novamente a democracia em xeque. Eu agradeço a atenção, espero ter podido contribuir e fico aqui no aguardo das perguntas e das contribuições. Obrigado. Professor, muito obrigada pela sua contribuição. Suas falas foram muito necessárias. Gostaria de passar a fala agora para o professor Josué, para ele fazer algumas considerações, né, junto ao discurso. Professor? Isso. Obrigado, Lana. Professor César, fiquei muito satisfeito com as pontuações que o senhor fez a respeito da nossa democracia em xeque, né? E o meu papel nesse diálogo aqui com o senhor é um intermédio com o pessoal que está nos assistindo. Mas eu tenho uma questão a colocar, né? Eu entendi, né, pela sua fala, que desta vez nós temos uma frente muito consolidada e muito forte desse processo conservador, não só na sociedade brasileira, né, mas isso sendo vivenciado mundialmente. Isso me lembra que, mesmo nos momentos de uma aparente tranquilidade democrática, o conceito de democracia não nos atendia plenamente. Nós vivenciávamos, né, uma ilusão de que, se somos democráticos, então nós atingimos um patamar de organização e perspectivas, né, de vida adequada. Mas esse conceito de democracia, ele sempre foi parcial e problemático, desde sua origem, né?
convivendo com contradições que não se pode, né, pensar em um conceito de democracia. Escravidão, né, a falta de liberdade, a escolha de determinadas classes para usufruto, né, de toda essa beleza do que é uma ideia de democracia. Passamos 21 séculos para essa ilusão começar de uma forma preocupante, a ruir. Estamos, de fato, em um momento em que esse conceito de democracia ele possa estar ruindo, né? Nós não tivemos uma perspectiva de experiência com outros formatos, né? Elas ficaram muito embrionárias, seja o socialismo, seja o comunismo, e até mesmo uma ideia muito distorcida do que seja o anarquismo. Nada disso foi, de fato, experimentado pela sociedade humana. Nós estamos, e aí mais uma questão, né? Nós estamos sem uma referência, né? Se encontramos essas fraturas de um conceito tão caro para nós, que era a democracia, né? E como o próprio título da sua palestra coloca, que ela está em xeque, e de fato está em xeque, né? Nós temos essa perspectiva do que é o fascismo na sociedade brasileira, ela sempre foi posta, né, em outras formas de discurso, né? Aí nós pegamos, me desculpe citar esses outros discursos, mas é o meu campo, né, de perspectiva de refletir, de leitura também, né? Mas nós temos as denúncias tanto de uma fragilidade do processo democrático, quanto do processo embrionário do fascismo na literatura, principalmente na literatura final do século XIX. Literatura brasileira muito rica em demonstrar uma sociedade de classe média iludida, né, venal, né, sem perspectiva, né, sem uma construção teórica, né, mesmo assim existente. Estão nas obras de Machado de Assis, de outros autores do final do século XIX, início do século XX. Né? Durante todo o desenvolver do século XX, muitos autores colocaram as formas em que poderíamos caracterizar com muita possibilidade a presença desse fascismo em regiões do Brasil, Nordeste, por exemplo, a forma como o poder foi exercido, foi definido, né, e foi repassado, ele não é tão diferente de quando nós passamos a pontuar o que seja uma organização fascista, antidemocrática, em que privilegia um falso moralismo, uma falsa ideia de família, né? E também uma falsa ideia de pátria, denunciado por muitos autores, né? José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, o próprio Jorge Amado. Isso está presente, né, quando eles estão tratando da sociedade brasileira. Então, eu compreendo, né, através da sua fala, que esse discurso já vinha sendo combatido, né, mostrado, desnudado, mas em um campo em que se dizia, não, isso é literatura, isso não se leva a sério. Em um país em que pouco se lê, né, também não há uma reflexão sobre isso, né, uma grande reflexão sobre esse processo. Então, eu tenho essas questões a respeito da configuração do que é a sociedade brasileira. A gente se espanta muito agora que pessoas abertamente se declaram fascistas ou defendam valores, né,
antidemocráticos, extremamente conservadores, né? E que há 10, 20, 30 anos elas tinham vergonha de se expor, mas ela estava presente na sociedade brasileira. Então, eu tenho essas perguntas, César, né, para estimular o nosso diálogo enquanto chegam as perguntas do pessoal que está nos assistindo. E um outro eixo de discussão, que aí ela é muito diferente do Brasil, embora padeça, sofra das mesmas formas de dominação, né, que é a América Latina. A América Latina ela é muito mais pontual na sua forma de enfrentamento e entendimento, né, dos valores básicos de liberdade e democracia do que o Brasil. Haja vista, um exemplo disso são as formulações de destaque que a literatura latino-americana teve ao receber os prêmios Nobel. Aqui, merecedor demais, inclusive defendido pela fala de José Saramago, era Jorge Amado, né? Mas houve um processo nacional que impediu Jorge Amado de ser indicado. Outra merecedora, né? A Raquel de Queiroz. Outros tantos autores, né? Merecedores, mas o Brasil não tem nenhuma indicação, o que leva como consequência, né, nos prender numa perspectiva de pensar o futuro em uma forma muito, muito atrasada em relação a vários países da América Latina, Chile, por exemplo, né, outros locais, né, da América Latina. Então, Brasil e América Latina, né, eu quero te ouvir, né, a respeito dessas questões e pondo mais lenha no discurso que você fez. Beleza, muito obrigado pelas contribuições, pela questão, Josué. E eu vou começar lá do comecinho, né, que acho que é uma questão que é fundamental de se pensar hoje em dia e que é algo que está muito presente na obra de Rosan Vallon, que é a ideia da democracia, né? Então, ele se refere à democracia como uma democracia moderna, a democracia pós-Revolução Francesa, que adquire uma certa peculiaridade a partir de então. E, para Rosan Vallon, a democracia é um processo em curso, é um processo inacabado, é um processo que não alcançou ainda as suas potencialidades e que oscila de uma ponta a outra. Quando, ao longo da minha fala, eu me referi a dois conceitos que são importantes na obra de Rosan Vallon, que são a ideia da indeterminação democrática e a ideia das democracias limite. Quando eu me referi às democracias limite, eu foquei naquela que seria a foco da minha fala de hoje, que é essa democracia populista ou democracia polarizada, né? Que seria um tipo de democracia que leva até a borda, que permanece sendo uma democracia, mas uma democracia profundamente autoritária, e que leva Rosan Vallon a falar, inclusive, de uma democratura, né? Mas eu mencionei duas outras formas de democracia que, para o Rosan Vallon, também são democracias limite, também chegam à beira da democracia, de outras maneiras. E quais são essas formas? Aquilo que ele chama de democracia minimalista, que Bobbio, por exemplo, chama de democracia formal ou procedimental, né? E o que ele chama de democracia essencialista. Ou seja, são duas formas de democracia limite que enfatizam alguns aspectos da democracia, mas negam outros. Então, para Rosan Vallon, e aí Rosan Vallon, ele é legatário da obra de Tocqueville, é legatário da obra de Raymond Aron, né? Ele vai pensar justamente a democracia como o ideal de igualdade. A igualdade democrática. Todos somos iguais perante a lei, mas não só isso, né? Todos nós somos iguais, todos nós merecemos condições de alcançar ao máximo essa igualdade. Então, essa é a potencialidade para Rosan Vallon da democracia. A ideia de igualdade buscada lá em Tocqueville, né? Mas o que acontece? Essa democracia minimalista,
ela enfatiza os aspectos procedimentais da democracia, ou seja, Estado de Direito, instituições, mas ela vira uma democracia formal. Por quê? Porque não alcança esta potencialidade democrática, que é a potencialidade da igualdade, levando, por exemplo, autores como Jacques Rancière, né, a não falar do Estado democrático de direito, a falar de um Estado oligárquico de direito, porque essa democracia minimalista, essa democracia que enfatiza os aspectos formais e nega a ideia de uma efetiva potencialização da igualdade, ela não chega a ser uma democracia, porque ela não democratiza o acesso aos bens produzidos pela sociedade para a maioria das pessoas. Né? Então, para Rosan Vallon, a democracia minimalista é uma democracia, mas uma democracia limite. Por quê? Porque ela nega essa potencialização democrática. De outra maneira, existe uma outra forma democrática, que é a chamada democracia essencialista, que é o quê? Que é aquela democracia que busca a igualdade, mas que nega os aspectos procedimentais. Ou seja, é muito comum na esquerda da década de 60, por exemplo, a ideia da revolução. A revolução que seria o caminho para a igualdade, mas que rejeitava os aspectos legais. Então, quando o Rosan Vallon fala de uma indeterminação democrática, é justamente na tentativa de conseguir articular ao mesmo tempo nosso anseio pela igualdade com a manutenção dos procedimentos formais que são inerentes à democracia. Né? Então, pensar o que é democracia, o que caracteriza uma democracia, implica pensar historicamente, porque a cada momento a democracia se transforma, a cada momento a democracia sofre um processo de metamorfose, fazendo com que a gente pense efetivamente o que é a democracia. Para Rosan Vallon, o centro da ideia democrática é a ideia da igualdade. Todos somos iguais. Né? No entanto, é necessário que haja o procedimento, né, as normas procedimentais, a separação de poderes, o Estado de Direito, para que essa igualdade seja efetivamente assegurada. Então, essa ideia de pensar uma democracia implica pensar o que é democracia, o que nós entendemos por democracia e qual é a maneira necessária para chegar nisso. Rosan Vallon faz uma importante discussão nesse sentido. E, embora reconheça que vivemos em um momento em que a democracia se encontra efetivamente num processo de cheque, né? Por outro lado, ele acredita que é possível a reversão disso a partir do processo de ampliação dos espaços democráticos. Né? A democracia não pode ser aquilo que eu falei durante o meu texto. Né? Uma democracia eleitoreira, uma democracia sazonal, uma democracia que a cada 2 anos a gente vai lá na urna, bota o voto e deu, fechou. Né? A democracia ela precisa ser um espaço efetivo de exercício da cidadania, dos mais variados espaços, dentro da universidade, né? Dentro da escola, dentro do bairro. Né? Isso é pedagógico para a democracia. Pensar que nós precisamos conviver com o diferente, pensar que nós precisamos uma convivência dialógica, né? A convivência com opiniões distintas. Isso é pedagógico. Isso auxilia a pensar a participação política para além de um voto a cada 2 ou a cada 4 anos. Não sei se eu respondi, se eu gostaria que acrescentasse alguma. Não, maravilhoso, viu, César? Precisamos pensar, de fato, sobre o que estamos vivenciando, não só no Brasil, né, mas dentro desse acontecimento que é mundial, que é global. Mas aí vamos passar para as perguntas do pessoal que está nos assistindo. E aí depois eu faço outras questões, outros diálogos contigo. Muito obrigado, César. Muito obrigada, professor Josué. Muito obrigada, professor César, pelas contribuições. Achei muito interessante o que foi citado, a questão da nova esquerda, essa relação com o fascismo e também o populismo, não é?
Agora nós vamos partir para as perguntas, mas antes disso eu gostaria de lembrar a galera de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, tá bom? E também ativar o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo que acontece nos nossos canais. E também lembrar vocês que sigam nossas redes sociais, o Grupo de Estudos Arandu no Instagram e também o GEB Cultura, tá bom? Vamos lá para a primeira pergunta. Quem fez foi o Aldo Roberto Rodrigues. Ele diz: boa noite. Uma discussão que está na ordem do dia, o bolsonarismo, poderia ser considerado um movimento fascista? Eu respondo já agora ou tu quer fazer um bloquinho de 3? Se o senhor achar melhor, a gente pode fazer sim um bloco bloco de 3. Tá. Então vamos lá. A segunda pergunta é do nosso docente querido Valmir Flores. Ele diz assim: César, como analisa a instrumentalização da religião, principalmente das pessoas menos instruídas, para apoio às ações fascistas e de extrema-direita? Terceira pergunta vem da dona Simone Gomes. Ela diz: professor César, em que medida os quilombolas e minorias são atacados no fascismo? Perfeito, muito obrigado, Lana. Eu queria mandar aqui um abração para o meu amigo Valmir, né, o professor Valmir aí de Humaitá, gente boa demais. E eu estive recentemente, fiquei muito pouco tempo, não consegui falar com ele. Mas o Valmir é um cara de quem eu gosto muito. E, bom, então vamos começar pela do Audi, né? A ideia de pensar se é possível pensar o bolsonarismo como efetivamente um fascismo. Pelo que nós discutimos ao longo da minha fala, né, fascismo e populismo, eles têm uma relação genealógica, né? Ou seja, boa parte dessa cultura antidemocrática que tem a sua origem justamente na rejeição do Renascimento, na rejeição do individualismo protestante e na rejeição do racionalismo iluminista, né, e que vai ter um desenvolvimento muito significativo já no século XIX. Então, essa cultura política reacionária, e aí a ênfase que eu sempre dou na expressão reacionário é justamente porque é uma reação a essas transformações, ou seja, uma reação ao antropocentrismo. A ideia de que nós temos que voltar para a ideia do teocentrismo, uma reação ao humanismo e uma reação ao racionalismo, uma reação às transformações políticas e sociais que ocorrem no final do 18 e princípio do 19. Então, esta cultura política que vai dar origem ao fascismo e que vai dar origem ao populismo entendido como um fenômeno pós-fascista, elas têm a mesma origem. E na década de 60, como eu mencionei, acaba se intensificando, sobretudo como reação ao surgimento dessa nova esquerda, entre aspas. Então, entender que fascismo e populismo, em especial esse populismo reacionário, eles apresentam características em comum, embora não sejam exatamente a mesma coisa, é entender que eles possuem uma relação genealógica, que eles possuem sim características em comum, mas que possuem diferenças significativas. Para Finkelstein, por exemplo, o populismo reacionário, para se tornar populismo e para ser populismo, ele precisa da democracia. Precisa de uma democracia autoritária, precisa do espaço para a mobilização popular, a mobilização popular dos nossos aliados, evidentemente. O populismo, ele não tem como elemento central a eliminação do outro. Pelo contrário, ele se nutre dessa polarização. O outro tem que existir, coagido, restringido, mas ele tem que existir para justificar o meu combate. Então, essa ideia da polarização é o que alimenta este populismo reacionário. Então, a questão do Audi, é fundamental pensar que, embora ambos tenham a mesma matriz e a mesma tradição reacionária, eles não são exatamente a mesma coisa, embora compartilhem de muitas características em comum. A questão do meu amigo Valmir,
justamente sobre essa utilização, essa instrumentalização da religião, né, vai justamente ao encontro dessa questão respondida agora pelo áudio, né, porque é justamente o fato de que a religião, em especial parcelas dessa religião, tem esse caráter reacionário. Né? Reacionário no sentido de que é contra o antropocentrismo, se nutre dessa visão contra o antropocentrismo, se nutre dessa visão contra... o que tem aqui? Isso. Se nutre dessa visão que é justamente contra a laicidade. Né? Então, nós temos uma visão que é profundamente reacionária e uma visão que é anti-iluminista. David Harvey, quando escreveu A Condição Pós-Moderna, discutindo justamente a crise da modernidade, a crise do racionalismo iluminista, a crise do paradigma iluminista, né? Ele dizia que uma das questões que seriam fundamentais a partir da década de 60 é justamente o retorno à religião, justamente porque a razão não dava conta mais da explicação. Né? Então nós teríamos um novo embate entre razão e religião. Com isso, o crescimento das religiões, em especial dessas religiões pentecostais. E por isso a aproximação dessas religiões, em função dessa visão reacionária, a esse discurso de extrema-direita. Né? E aí, nesse sentido, é possível compreender essa instrumentalização de parcelas das religiões neopentecostais. Né? E a pergunta da Simone, que é justamente sobre a maneira como o bolsonarismo e o fascismo atacam as minorias, né, é justamente por essa visão homogeneizadora e simplificadora da noção de povo. Né? Então, quando o Bolsonaro se elege, ele faz uma frase que é característica do populismo, que ela é o exemplo mais claro do que seria o populismo. Ele diz o seguinte, né, eu vou governar para a maioria, a minoria vai ter que aceitar o que eu vou governar. Né? Ou seja, é essa ideia de que o povo é a maioria, né? De que o povo ele exclui algumas pessoas. E entre as pessoas que são excluídas estão os quilombolas, que foram frequentemente atacados pelo Bolsonaro, né? Inclusive com uma série de expressões jocosas extremamente rudes, né? Homossexuais, da mesma maneira, né? E mulheres. Né? Estamos no Dia Internacional da Mulher. Eu gostaria de mandar um enorme abraço a todas as que nos assistem, dizer que a luta das mulheres é também a luta dos homens que são antimachistas e que acreditam na igualdade acima de tudo. Né? As mulheres também são vistas de forma preconceituosa, né? Ou seja, discriminatória. Né? Então, quando nós percebemos que esse discurso do populismo reacionário, de novo enfatiza a ideia de reacionário, ou seja, quer retomar direitos que foram alcançados, a igualdade que pela qual as mulheres tanto lutaram e que ainda estão longe de, infelizmente, alcançar, né, é para esse discurso reacionário uma ameaça. Porque esse discurso reacionário, ele quer a retomada da família tradicional, onde a mulher ficava em casa e era subserviente ao marido. Esses sujeitos, eles acham que a política de cotas não é reparação histórica, é mimimi, né? Porque eles não reconhecem o direito à igualdade. Então, quando a gente passa a perceber uma série de elementos que são constitutivos desse discurso, né, que são elementos que atacam as minorias e que negam a essas minorias o direito à igualdade, o direito a alcançar espaços que vêm alcançando aos pouquinhos, mas que vêm, né, e nós temos um embate a essas minorias. E aí, quando nós temos um governo que coloca na Fundação Palmares um sujeito que a negação do que deveria ser a luta antirracista, né? E assim por diante. Né? Então, eu penso que esse discurso, não apenas fascista, mas esse discurso do populismo reacionário que nega o direito às minorias a partir do momento em que estabelece uma visão homogeneizadora e simplificadora de povo, né? Uma ideia de povo concreto,
E a ideia daquele que não se enquadra nessa noção de povo é fundamental para a gente perceber que o populismo ele elimina e restringe espaços de participação política das minorias. Tá, ok. Muito obrigada, professor. Agora vamos para mais uma pergunta, já Luiz Moreira de Souza. Ele diz, boa noite, professor César. Por que a região norte ficou tão radical e declarada como uma região bolsonarista? Isso demonstra pelos números de protestantes que existem na região? A próxima pergunta também, de Valmir Flores. Ele diz, hoje no Dia Internacional da Mulher, foi possível assistir aos mais reacionários discursos de extrema-direita em Brasília? Como mudar pela educação este comportamento? Já a nossa outra pergunta. A nossa outra pergunta é um conjunto, não é? Que não está no chat, mas eu estarei lendo. Que diz, tem uma maneira correta de pensar na democracia em meio à educação? Como podemos ver elementos que se assemelham ao fascismo na educação? As escolas militarizadas podem ser um exemplo? Perfeito. Obrigado pelas perguntas, né? Eu vi aqui o Samuel. O Samuel tá no chat. Eu acho que ele é do Amapá, se não me engano. A menos que seja outro Samuel com nome parecido. Gente boa, Samuel. Bom, quanto à região norte, né? Então, eu acredito que nós temos na região norte uma região um tanto quanto heterodoxa. Então, por exemplo, o caso do Amazonas. A cidade de Manaus é profundamente bolsonarista, né? Bolsonaro perdeu no estado do Amazonas. Então, algumas regiões e algumas localidades, elas acabam, por algumas características, tendo potencialmente mais proximidade com o discurso bolsonarista. Um dos elementos como disse o próprio Aloysio, a grande quantidade de pessoas ligadas a religiões neopentecostais, o que por si só não define, né? Porque tem um texto muito interessante, né, do René Remond, que vai definir justamente a ideia de que o que define as nossas escolhas políticas é a nossa trajetória, né? E a religião é um elemento dentro da nossa trajetória pessoal. Então, por vezes, o sujeito neopentecostal e tem uma postura política diferente daquela que é da maioria dos neopentecostais. Mas ele tem toda a razão, é um elemento importante da gente pensar as escolhas políticas, essa perspectiva religiosa. Para além disso, a região norte é uma região fortemente militarizada, né, com muita presença de quartéis, né, que também é outro foco de apoio do bolsonarismo. Então nós temos no Exército, nas Forças Armadas e nas polícias militares, em especial, né, uma forte adesão ao discurso bolsonarista. Para além disso, algumas atividades que são atividades predatórias ao meio ambiente, né? E aí nós temos pecuária, mineração, né? E algumas regiões que vivem e se sustentam a partir dessas atividades predatórias e ilegais, né? Elas também se servem do discurso bolsonarista, que é um discurso que está pouco se lixando para o meio ambiente, né? Então nós temos uma série de elementos que estão relacionados sim à questão religiosa, que estão relacionados sim à forte presença militar na região, né? mas que também estão relacionados à questão de atividades econômicas que exploram a Amazônia, que exploram regiões de floresta, né? Aí em Porto Velho e Humaitá, o Rio Madeira como um todo, né? A atividade de garimpo é muito, muito intensa, e o garimpo ilegal é muito intenso, assim, há uma série de situações que a gente acompanhou, né? Tanto em Humaitá, quanto em Lábrea, quanto em Manicoré. Então essa ideia da presença de atividades ilegais predatórias que se aproveitam de uma política que
fragiliza as instituições, também é um elemento importante para pensar o apoio do bolsonarismo na região. Né? Mas Rondônia e Roraima, né, foram estados que tiveram forte participação assim, do bolsonarismo. É importante a gente entender isso. Manaus também, né? Embora no Amazonas Bolsonaro tenha perdido. A segunda pergunta é do Valmir, que falou ali sobre a questão dos discursos reacionários hoje no Dia Internacional da Mulher. Ô, Valmir, para minha sorte, eu não consegui assistir esses discursos, né? Mas eu imagino o que tenha sido, porque nós temos hoje um Congresso Nacional, como eu mencionei ao longo da minha fala, profundamente reacionário, um Congresso Nacional com uma pauta moral muito grande, né? Uma pauta de que a mulher tem que ficar em casa, e de que não há racismo, tudo é mimimi, enfim. Então eu imagino que tenha sido isso. Mas, em grande medida, como mudar pela educação esse comportamento? Eu imagino que a ideia que fala Rosan Vallon, que é essa ideia de ampliar os espaços de discussão democrática, é central. Levar essas discussões para a sala de aula, levar as discussões para as discussões nos mais variados espaços, ampliar os espaços democráticos, para que a gente consiga finalmente chegar a uma pedagogia democrática, né? A entender que a democracia não é meramente o formalismo de uma participação eleitoral, que a democracia é justamente a compreensão da igualdade na diferença, que a democracia é a compreensão de que todos temos o direito de fazer as coisas que estão dentro do nosso alcance, né? E que a gente não tem que julgar ninguém a priori a partir de elementos que são relacionados à religião, à raça, ou a gênero, ou à orientação sexual, né? Então, a escola, a educação, sim, tem um papel fundamental, assim como a ampliação dos espaços democráticos e a ampliação dos espaços para o amplo exercício da cidadania, né? E a terceira pergunta, que eu me esqueci. Tu pode repetir, Lana, por favor? Posso, sim. A terceira pergunta é assim: tem uma maneira correta de pensar a democracia na educação? Como podemos ver elementos que se assemelham ao fascismo na educação? As escolas militarizadas podem ser um exemplo? Eu não diria que as escolas militarizadas são um exemplo de fascismo na educação. As escolas militarizadas são um exemplo dessa visão autoritária que caracteriza esse populismo reacionário, que caracteriza o governo Bolsonaro, né? Ou seja, o autoritarismo dentro da escola, ele parte de um pressuposto que há o exercício frequente do controle, ao exercício do controle sobre o que se vai falar, sobre o que se vai vestir, sobre a maneira como se vai se comportar. É a restrição dos espaços democráticos, né? Eu, particularmente, eu sou muito crítico dessa visão militarizada da educação. A educação ela tem que ser feita sim por profissionais da área da educação, né? Esse sim tem a formação necessária para desenvolver o trabalho na educação, desde que tenham condições materiais, profissionais de exercer o seu trabalho, e nós sabemos que muitas vezes não tem, profissionais mal pagos, profissionais com excesso de carga horária, profissionais em escolas que não têm a estrutura necessária, né? Não há uma rede de apoio nas escolas, ou seja, a escola ela não basta dentro de uma realidade de classe popular, né? Ou seja, para aquela realidade é necessário que essa escola tenha o apoio de uma rede de assistência social, porque aquelas crianças, aqueles adolescentes precisam de uma rede de assistência social. É necessário acompanhamento de saúde para que esses adolescentes, essas crianças, tenham um acompanhamento de saúde, né? Então, a ideia central é se conseguir criar uma estrutura educacional que dê ao professor e que dê a esses alunos a possibilidade efetiva de exercer a educação, né? E não criar uma forma autoritária de restringir a participação democrática desses alunos.
Eu, particularmente, sou muito crítico a essa visão militarizada da educação que passa por cima dos professores e que estabelece um controle autoritário sobre isso. Mas eu não diria que isso seria uma característica fascista, uma característica profundamente autoritária de um discurso autoritário que é central neste populismo reacionário do qual nós estamos falando. Muito obrigada, professor. Nós temos uma última pergunta no chat, foi feita pela senhora Simone. Ela diz assim: professor Josué, como a geografia pode contribuir no combate aos discursos fascistas, no pensar o território? A geografia é uma ciência fascinante, porque ela nos permite entender como os grupos sociais se organizam, como que essas relações criam oportunidades, como que elas ocupam e vivenciam o espaço. Creio que uma das formas mais eficientes de fazermos resistência é entendermos como que se processa o domínio do território, como que as forças políticas se articulam para fazer a ocupação desse território, de promover as ações que provocam segregações e eliminações de grupos sociais. E aí, a geografia não fala sozinha. Nós, enquanto geógrafos, nós buscamos dialogar com as outras ciências para que possamos entender, né, esses processos sociais, né, econômicos e políticos que a sociedade vivencia, né? E dentro da pergunta que você faz, a geografia é uma ciência extremamente inclusiva, né? Ela procura abrigar todas as formas de organizações possíveis, né? Então, essa compreensão de uma geografia plural, porque a sociedade é plural, né? De uma geografia inclusiva, porque a sociedade, nós temos que pensar esse conjunto, né, das diferenças, né? De como que podemos articular e dialogar com essas diferenças. Eu acho que essa é uma das formas que a geografia tem de contribuir e de se estabelecer no campo das resistências, né, contra esse reacionarismo, contra esse populismo reacionário, né, que o César coloca, né? Não vemos mais hoje uma geografia com a perspectiva de 15 ou 20 anos atrás, né? Essa geografia descritiva da paisagem, ela não tem mais um uso, né? Não é mais possível pensar uma geografia descritiva, né, quando nós temos acesso às informações instantâneas, seja lá de que ponto for, né, do globo. O que nós precisamos é encontrar o caminho que possamos melhor trabalhar com essas informações, né? Ouvindo o César, me veio a questão de que, diante de uma opção que a escola faz de uma perspectiva autoritária, né, dominar, né, através de um autoritarismo, apagar as potencialidades do pensar, né, da crítica, né, ainda se torna, nesse ambiente, ainda é necessário o nosso grande mestre, educador Paulo Freire, né, as muitas pedagogias que ele colocou, né, uma pedagogia para a liberdade, uma pedagogia para quem é excluído nesse processo de dominação, né, que o poder estabelece.
Então, nosso mestre Paulo Freire ainda é muito atual, ainda é muito necessário, né? E nós temos visto como que essa perspectiva conservadora entende o potencial de resistência que os ensinamentos de Paulo Freire traz, né? E por isso é que tentaram, de todas as formas, apagá-lo, né? Mas como apagar uma ideia de um sonho, né? De uma perspectiva de organização da sociedade, quando os espaços, né, mais críticos, né, mais estruturados, né, estão muito atentos ao que disse Paulo Freire, criando cátedras, criando espaços, mantendo esse pensamento vivo, né? A geografia, então, pode articular, né, trazendo todas essas formas de pensamento e de resistência, né, que esse conservadorismo tenta apagar a todo custo. Eu queria verificar contigo, César, dentro dessa perspectiva da formação, gênese da sociedade brasileira, que se acostumou e foi alicerçada em um processo tão intenso de desigualdades, e essas desigualdades estão como que normalizadas no modo de viver, né? São desigualdades que elas se expressam em um modelo econômico que é concentrador, né? A gente vê as ações do agronegócio. Aqui, a Rondônia é um estado tomado pelo agronegócio. Primeiro, de uma soja, de uma pecuária que não respeitou de fato, né, as questões ambientais. E, embora a gente possa dar um certo desconto, década de 60, 70 principalmente, né, em que a ordem militar era ocupar, era avançar. O que se entendia de progresso ou desenvolvimento era a floresta abaixo. Nós vimos muitos migrantes chegando aqui em Rondônia, né, e aí tem alguns documentários antigos que são importantes, como aqueles que você deve conhecer, a Década da Destruição, né, em que o INCRA colocava uma banca, acho que provavelmente aqui em Pimenta Bueno, em que selecionava os tipos de colonos que estavam chegando. Aqueles que tinham experiência com formulações, com crédito, com banco, recebiam um aporte diferencial. E aqueles que não tinham essa experiência eram postos nos lugares mais inacessíveis e difíceis. Nessa perspectiva desse histórico, isso vai acontecer não só em Rondônia ou não só na Amazônia, mas avançou, né, pelo centro-oeste, sempre esteve presente no Nordeste. Essa forma organizada, né, desse populismo reacionário, por que ele não se educou? Por que ele é tão tosco nas suas ações, né? Por que faz, né? A gente teria que temer um golpe de Estado, e foi uma patuscada, né? Na década de 60, não foi tão diferente essa patuscada, mas por outros motivos históricos, ele foi estruturado, né? Será que eles quiseram repetir, achar que daria certo? Deu certo antes, dará certo agora, tudo desorganizado, tudo de um ideário absolutamente alucinante, né? Será que isso também é resultado, né? Embora a gente tenha um processo de formação de uma educação um tanto quanto conservadora, será que essa educação conservadora, né, não preparou essa direita? Ela é tão obtusa, de fato, quando nós observamos críticos, pensamentos, filósofos, né,
internacionais, conservadores, perigosos, né, com um pensamento perigosíssimo. Mas a gente vê aqui, né, a gente não vê essa consistência teórica do pensamento nessa estrutura conservadora. O que aconteceu? Qual a tua opinião sobre isso? Professor José, excelente pergunta, sim. E nos carrega a uma série de reflexões. Fundamentalmente, nós sempre tivemos uma direita que era uma direita profundamente liberal, né? E com uma discussão econômica, com uma discussão racional, mas que estava nos limites do liberalismo político, né? Então, discordávamos em termos de economia, discordávamos em relação a uma série de questões, né? Mas estávamos no mesmo prisma da democracia liberal. Foi assim na década de 90, né, quando tivemos a hegemonia do neoliberalismo em toda a América Latina, e o que nos levou a uma série de problemas econômicos, dos quais o Brasil foi o menos afetado, embora também tenhamos sido afetados, mas Chile, Argentina, né, passaram por problemas gravíssimos a partir daí, né? Mas o que nós estamos falando hoje, com quem nós estamos dialogando hoje, não é essa direita liberal, não é essa direita que estava dentro das regras do jogo, né, e que tinha ainda uma vigência da modernidade, ou seja, estávamos dentro do legado iluminista, né? O que nós temos agora é uma extrema-direita que nega princípios do racionalismo, que nega princípios básicos da democracia e do Estado de Direito, né? Com quem o diálogo se torna um diálogo quase de uma pessoa só, né? Vivemos um momento de pós-verdade, em que, como eu mencionei, as narrativas se equivalem. Então, nós, como professores universitários, pesquisadores, né, nós somos vistos com suspeição, porque a gente está doutrinando os nossos alunos. Nós não somos pesquisadores. O discurso, a nossa narrativa, uma narrativa academicamente produzida, ela ganha o mesmo status de verdade da narrativa do Facebook ou do WhatsApp. O Steve Bannon, que eu mencionei, que é um grande ideólogo do trumpismo americano, né, e que vai importar técnicas do fascismo e do nazismo, adaptando essas técnicas para o uso para uma sociedade de massas em tempo de rede social, né, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar desacreditar a imprensa, né, e fazer com que as pessoas se informem pelas redes sociais, que é o que faz o bolsonarismo aqui. Recentemente, houve uma mensagem para que as pessoas não assistissem os meios de comunicação e se informassem pelas redes bolsonaristas. Por quê? Porque os meios de comunicação estão noticiando esses absurdos que começaram a aparecer do governo agora. Então, a estratégia é a mesma. A estratégia de negação da racionalidade, a estratégia de negação da informação, num momento de pós-verdade, num momento de equivalência de discursos que não são equivalentes, né? Então a gente trata hoje, não com a direita da década de 90, uma direita liberal, né, uma direita instruída, né? Nós falamos hoje com uma extrema-direita negacionista, uma extrema-direita que se informa por fake news e que parte de uma equivalência de discursos negando o racionalismo, ao qual a gente tem tanto apreço, né? Então, essa é uma questão fundamental para a gente compreender o discurso que a gente faz hoje. E é fundamental a gente pensar que não se pode subestimar isso. A gente pensa que é algo que, vencemos Bolsonaro. Não, nós temos eleições em 2026 e esses caras estão muito fortes no Congresso Nacional. Então, nós vamos ter que lidar em 2026 novamente com isso. Trump nos Estados Unidos, né, ele também tem uma batalha importante nas eleições de 2024. Ele já se anunciou como pré-candidato, né? Vai concorrer nas prévias do Partido Republicano. Não sei se vai ganhar ou não, mas é um candidato potencial e, se tornando candidato, tem grandes chances de ganhar essas eleições.
Então, a gente ainda vive um momento em que estamos em combate pela democracia. Né? O que aconteceu em 8 de janeiro foi um evento extremamente bem preparado. Né? Imagina a logística e o financiamento necessário para levar mais de 4 mil pessoas para lá. Né? Um negócio impressionante, que acabou não tendo êxito. Por quê? Porque as Forças Armadas acabaram não entrando nessa empreitada. Mas que foi toda uma organização por parte de grupos de empresários que levou uma multidão para Brasília, que, inclusive, teve cumplicidade das instituições aparelhadas pelo bolsonarismo. Os caras entraram no Palácio do Planalto, eles não invadiram, como disseram, eles entraram porque abriram a porta para eles. Né? Então nós tivemos aqui um evento que, na sua dimensão, foi maior do que a invasão do Capitólio. O número de presos foi maior do que a invasão do Capitólio. Só não morreu ninguém como morreu lá no Capitólio. Né? Então é um evento extremamente significativo, né? E que exemplifica essa ameaça que ainda vivemos sobre a nossa democracia. Em 2014, na eleição da Dilma, né, o que o candidato derrotado falou? Olha, nós vamos impedir esse governo de governar, porque vamos colocar pauta-bomba no Congresso Nacional. Né? Nós vivemos hoje a possibilidade de um governo eleito no Executivo, né, ter que conviver com um Congresso majoritariamente reacionário e conservador, que é uma tarefa difícil. Né? Então, a gente tem que ter essa arquitetura institucional e política muito bem consolidada. Então, nesse sentido, a gente vive um momento em que esse discurso reacionário, esse discurso que nega a igualdade, que nega princípios básicos de civilidade, que nega princípios básicos dos direitos humanos, ele ganhou uma projeção significativa. Eu acho que foi o Aloísio que mencionou ali agora há pouco nesse chat aqui, né, que esse discurso de ódio ele apareceu, porque até alguns anos atrás as pessoas não falavam essas coisas tão abertamente. O sujeito não se dizia machista tão abertamente, não se dizia racista tão abertamente. E agora, em defesa de um ideal de liberdade, eu posso dizer, porque é a minha opinião, né, eles se julgam no direito de ser racistas, machistas, homofóbicos, abertamente, porque é simplesmente a opinião deles. Né? E essa opinião não é vista como crime. Né? Os atentados contra a democracia de 8 de janeiro. Né? Eu comentei em sala de aula com meus alunos, eu queria que fizesse um trabalho de entrevista com as pessoas que estavam acampadas no CMA aqui de Manaus, né? Para saber o que eles entendem por democracia. Porque eu duvido que eles estivessem, na cabeça deles, eles estivessem agindo contra a democracia. Para eles estão trabalhando na democracia, porque a democracia, para eles, é essa ideia de uma representação sem mediação. Né? Diante de uma crise institucional, em que as instituições não são reconhecidas por ele como legítimas, né? Eles acham que essa é a participação democrática. Essa é a forma de democracia, que tem que fechar o STF, que tem que fechar o Congresso Nacional, né? E que eles estão agindo em nome da democracia, como em 64. Né? Como em 64. Em 64 se dizia que era uma revolução democrática, né? Contra a possibilidade de um golpe comunista do João Goulart. Então é interessante como esses discursos eles se ressignificam e que ganham novos significados a partir do espaço do qual eles são produzidos. Assim. Nesse aspecto da exposição, hoje nós temos muito mais leis reguladoras do que há 10, 20, 30 anos, né, passados. E mesmo assim, a exposição das pessoas que defendem essas ideias é muito maior. Né? Seria uma pretensa ideia de impunidade ou é mesmo o descrédito nas instituições? Ô, Josué, em grande medida eu acho que é isso que tu disseste. Né? O Rosan Vallon tem um livro
que não foi traduzido para o português, mas ele tem em espanhol, que é La Contra Democracia. Contra a democracia, para ele, né, não é o que a palavra representa. Né? Então, a gente escuta contra a democracia como se alguém fosse contra a democracia. Né? Contra a democracia são aqueles mecanismos de freio à democracia, às instituições, mas que estão fora dos aparatos institucionais. É o controle que é exercido sobre as instituições. Né? Só que o que diz o Rosa Valon? Essa contra-democracia ganhou características de impolítica, ou seja, há uma negação à política e uma rejeição às instituições, em função do que ele chama de crise de representação. Ou seja, essas pessoas elas não se veem representadas nas instituições. E para elas, as instituições elas representam o que há de pior. É a corrupção, o privilégio. Né? Então, para elas, aquelas instituições, que são elas que elegem, né? Elas não significam nada. Né? No caso brasileiro, nós temos um agravante, que é a ideia de que nós temos uma cultura política profundamente personalista e autoritária. Nós não temos uma trajetória de partidos políticos sólida no país. Né? Se nós pegarmos a história republicana, né, os nossos partidos eles são muito efêmeros. Né? Nós vivemos hoje a mais duradoura experiência político-partidária, que começa em 79, né? Com o fim do bipartidarismo e com a ampliação dos partidos políticos, enfim. E ainda assim, né, para nós que... eu acompanho, eu trabalho com história política, eu trabalho com a discussão dos partidos políticos. E hoje em dia, às vezes, eu me atrapalho para saber que partido é qual, porque os partidos mudam de nome mais rapidamente do que eu troco de camisa. Então, os partidos eles acabam não tendo uma consistência, porque eles são os mesmos partidos de antes, mas que mudam o nome para que não tragam consigo, né, o estigma daquele partido. Assim. Então, nós temos uma experiência político-partidária que é frágil, né, e que reforça uma cultura política personalista. Eu não voto no partido, eu voto no sujeito. Como se os partidos não representassem ideias políticas, como se os partidos não significassem a ideia da construção de um projeto. E aí o que acontece? Isso que eu mencionei ao longo da minha fala. Em 2018, quando o Lula era candidato, tinha 70%. Quando ele sai, quem passa a ter um enorme salto na sua campanha é Jair Bolsonaro, que representa um projeto político radicalmente oposto ao projeto do Lula. Né? Mas que como as pessoas não votam em projeto, votam em partido, né? O estilo Jair Bolsonaro, ou seja, um sujeito do povo, que fala para o povo, né? Simples, tosco até, né? Ele acabou cativando esse eleitorado que inicialmente votaria em Lula. Né? Então isso mostra esse caráter profundamente personalista da cultura política brasileira e que faz com que reforce essa ideia que Rosa Valon já fala, da crise da representação, da crise das instituições, em que as pessoas elas não acreditam nas instituições. E para elas, as instituições, elas não são democráticas. A democracia é o povo. Então eles estão lá para fechar o STF, como tentaram fazer em dezembro, 12 de dezembro, né? Justamente porque o STF é que está tentando fazer a ditadura, cerceando a liberdade de expressão, ou coisa que o valha. É um diálogo maravilhoso, César, nós compreendermos o nosso tempo e o nosso espaço. Né? E falando de tempo, né? Nós já chegamos no limite que o nosso amigo Roberto, né, planejou para essa live. E é um tema que precisamos, sim, pôr em pauta. Né? Precisamos entender, procurar alternativas, pensar quais são os caminhos, como que nós podemos voltar a dialogar com os movimentos sociais, verificar se se a resistência está, né, no fortalecimento desses movimentos sociais. E, embora isso pareça ser óbvio, né,
Isso é algo que precisa ser pensado, discutido, trabalhado, né, reforçado. Nós vemos sempre nos telejornais as manifestações dos povos indígenas, principalmente agora, quando eles se manifestaram contra o marco temporal, né? Mas quais foram, de fato, as articulações que nós fizemos para compreender essa luta e participar dela? Ainda estamos meio que com a mente turva diante desses processos. Outros movimentos sociais. Hoje, né, é o dia que se comemora, que se discute a condição da mulher na sociedade. E o que se faz? Né? Se distribui rosas, chocolates, que é uma antipostura do que de fato significa, né, esse momento e esse dia. Um dia de luta, um dia de definição de espaços, um dia que nós precisamos entender, né, que esse é um país que continua matando absurdamente mulheres a cada dia. Né? E as mulheres estão organizadas, estão em processos de luta. Elas não baixaram, né, as suas bandeiras de luta. Então, nós precisamos, sim, pensar esse país nas suas articulações políticas, pensar esse país na forma como esses grupos sociais, como essas classes sociais se apresentam, entendermos, né, o papel dos movimentos sociais, das minorias, né, de como que o povo negro se organiza, reivindica, né, o direito à vida, que se todo dia há feminicídio, todo dia também há mortes absurdas do povo negro, jovens, matando os jovens negros. Né? Esse é um país, né, muito desigual e muito violento, e que hoje não é um dia de flores para as mulheres, mas um dia de entendermos, né, a sociedade que nós temos e a sociedade que nós queremos construir, com participação, com direito à vida, né, com o processo de inclusão. Eu agradeço muito, né, César, o diálogo aqui contigo, né, está sendo maravilhoso, né, e o grupo, né, de pesquisa Arandu, né, e o nosso grupo aqui, GEP Cultura, né, sente-se plenamente satisfeito com o diálogo que você trouxe, com os alertas que você trouxe, com as pontuações que você fez, e por isso, muito te agradecemos. Eu gostaria de agradecer o convite feito pelo José Roberto, em nome do Grupo Arandu, em nome do Grupo GEP Cultura, e dizer que para mim foi um grande prazer também participar dessa conversa, com o professor Josué, com a Lana, com o José Roberto dos bastidores e com todos que nos acompanharam. Né? Agradeço todas as perguntas, agradeço a atenção, espero realmente ter podido contribuir com o debate e, novamente, eu gostaria de te agradecer e de destacar, parabenizar essa importante iniciativa de realizar um evento como esse. Não poderia finalizar aqui a minha fala sem, novamente, fazer, como fez agora o professor Josué, essa referência ao Dia Internacional das Mulheres e dizer que a gente está, né, devendo muito, né? Então, as mulheres precisam de mais espaços na política, de mais espaços no mercado de trabalho, de igualdade e de um combate efetivo à violência que elas enfrentam no dia a dia na sociedade. Assédio, importunação, algo que está presente ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI. Enquanto não houver igualdade de gênero, enquanto não houver igualdade de raça, enquanto não houver igualdade em relação à orientação sexual, né, a gente precisa caminhar muito e precisa avançar muito. Então, obrigado. Debates como esse são sempre importantes e oportunos e fico sempre à disposição aqui para quando precisarem de poder conversar. Obrigado. Obrigado. Em nome do Grupo Arandu, nós queremos agradecer, né, a contribuição do professor César e também do professor Josué.
Foi muito gratificante a live, todo o diálogo aqui proposto. Obrigada de verdade. Foram discursos assim essenciais, né, para o que nós queríamos trazer na live. Queríamos lembrar, né, a todos que sigam nossos perfis no Instagram, acompanhem nosso canal no YouTube também. Muito obrigada a todos que participaram pelo chat. Obrigada por todas as perguntas. Foram, assim, perguntas maravilhosas e contribuíram muito. Recebemos a nossa última pergunta pelo WhatsApp e foi muito, muito interessante saber que as pessoas também estão interagindo no WhatsApp com a gente e tendo interesse para com o assunto. Muito obrigada, de verdade. Grupo GEP Cultura, muito obrigada pela participação. Os professores foram essenciais aqui e todas as palavras propostas foram muito boas. Muito obrigada. Tchau e até a próxima. Tchau, obrigado.